pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, Henri Neto, mas que alegria! Como está aí na sua cidade o tempo? Boa noite. Aqui tem uma chuvinha, mas aqui a gente chove e para, né? Então o inverno aqui da região é chuva, não tem frio. Nós estamos muito felizes, agradecendo muito a sua participação na noite de hoje, tá bom? Então, vamos dar as boas-vindas aos nossos companheiros que estarão conosco. Estamos muito felizes, sejam todos bem-vindos. E então nós teremos hoje nosso irmão palestrante, estudioso da doutrina espírita, e vai trazer esse tema, olha só, o bem e o mal, reflexões psicológicas espiritualistas. Então, nós teremos um banquete essa noite. E para nos prepararmos, então, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, e a Deus, que é o nosso Pai de amor e bondade, por mais essa noite que nos permite aprender, ouvir, refletir sobre a doutrina espírita na palestra do nosso irmão Henri Neto, vem de João Pessoa, na Paraíba. Então, nós agradecemos e pedimos a nossa mentora Zilda Gama para que inspire nosso irmão no trabalho que ele preparou hoje. E que nós estejamos receptivos e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia todos esses ensinamentos. E que assim seja, graças a Deus. Então, Henri, a palavra toda sua. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito ao convite. É sempre um prazer enorme falar sobre a doutrina dos espíritos, um assunto que, se deixar, eu fico falando a noite toda. Mas eu queria me lembrar de começar a falar com vocês sobre uma lembrança que me veio hoje, muito interessante. Para aqueles que assistiram o filme Em Nome da Rosa, faz muito tempo, eu assisti, eu era adolescente ainda, na década de 80, nós tínhamos uma história de um monge, interpretado pelo grande Sean Connery, e ele estava à procura de um livro, e foi ao mosteiro atrás desse livro. Chegando lá, ele encontrou um abade e falou assim: nós não podemos te entregar esse livro. Ele disse: por quê? Porque esse é um livro de Sócrates. E ele falou: qual é o problema de você me entregar o livro de Sócrates? É porque é um livro de comédia, é um livro que faz você pensar. E ele pergunta: e o que tem que fazer você pensar? O problema é que você, ao pensar, você não vai ter mais medo.
E se você não tiver medo, você não vai ter fé. Então, por incrível que pareça, isso foi a Idade Média. A igreja dominando em cima do medo. E aí, eu vou linkar vocês àquela frase que todo mundo fala: eu sou temente a Deus. Será que o espírita, ele é temente a Deus? Para que ter medo de Deus? A nossa fé é cega? Não é uma fé raciocinada? Muitos se comportam assim. Mas, afinal de contas, por que eu vou ter medo de Deus? Para que nós começamos agora a falar sobre o bem e o mal, vamos lá para o Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta lá nas leis morais sobre o bem e o mal. Ele pergunta como é que o espírito faz para fazer o bem. E a resposta é bem simples. Aquele que se aproximar das leis de Deus vai fazer o bem. E aquele que se afastar das leis de Deus vai fazer o mal. As leis morais, que são as leis da natureza. Nós deveríamos estudar isso no Livro dos Espíritos, pois isso, se nós conhecermos as leis, pelo menos a gente tem a chance de tentar fazer o bem. Então, vocês estão vendo aí que o bem e o mal não é uma coisa tão absoluta. Pois o mal e todos os espíritos passam por uma fase inferior e que, infelizmente, alguns fazem e provocam o mal. Mas esses espíritos são maus? Não. Eles estão passando uma fase. Então, todo o mal que nós vemos no universo, na verdade, não existe. O que existe são passagens, tempos transitórios, mas o mal absoluto não existe. Não existe um ser como Satanás que era bom, de repente, caiu e virou um ser totalmente voltado para o mal. Satanás, que é uma criação das religiões, é o ser que se dedica a fazer com que todos os outros vão em direção ao mal. Mas será que é assim mesmo? Para que nós possamos entender o que significa isso, a gente tem que começar a entender o que é Deus para o Espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, o original em francês, porque a gente já viu muita gente falar, né? Lá no Kardec pergunta o que é Deus, mas no francês ele pergunta o que é Deus. E a resposta dos espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, para o espiritismo, Deus é a causa de tudo. E esse ser, cujo efeito é esse universo que nós estamos vendo, é esse planeta que nós estamos aqui, é essa tela que você está assistindo, tudo isso, a causa de tudo foi Deus. Este ser, nosso Criador, nós não temos condição nenhuma de entender na atual fase de nossa evolução. Pois aquele que acredita que Deus é um reizinho que está lá em cima, que fica preocupado com cada um de nós e castiga, ou então recompensa, ou então perdoa, não é espírita. O espírita, segundo Kardec, ele não acredita que Deus castiga, não acredita que Deus perdoa e nem ao menos que Deus recompensa. Pois Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, todos partem no mesmo ponto, e é a partir daí que eles vão, em sua trajetória, fazer todo o percurso. E cada um deles é que vai seguir. Então, para que nós entendamos o que é o bem e o que é o mal, a gente primeiro tem que entender Deus. E na Gênese de Allan Kardec, do segundo capítulo, que é sobre Deus, lá você tem ele esboçando o Deus do Espiritismo.
Espiritismo tem uma crença em Deus, às vezes deísta com D, e às vezes teísta. O Deus deísta é a causa primária de todas as coisas. Esse é o Deus do Espiritismo. E o Deus teísta é aquele que está lá em cima. E todos aqueles que são deístas acreditam que as revelações são divinas, vêm de coisas sobrenaturais. Não é o nosso caso. Portanto, Kardec esclarece que o Deus do Espiritismo ele vai muito além dessas crenças das religiões e das tradições. Por que nós precisamos entender que é Deus? Porque Deus, se você for conversar com um teólogo, se você for conversar com o nosso, segundo Kardec, maior inimigo, que é o materialista, ele vai virar para você e vai falar assim, olha, você conhece Epicuro? Epicuro foi um filósofo, antes de Cristo, que lançou um paradoxo. E o paradoxo de Epicuro fala o seguinte, Deus possui atributos. E um dos atributos, ele é eternamente bom e justo. Se ele é eternamente bom e justo, e ele criou todas as coisas, e ele é a causa de todas as coisas, o mal que existe, não foi ele que criou? E se você responder que foi, então ele não tem esse atributo de justo e bom. Se ele não tem esse atributo de justo e bom, ele não é Deus. E se ele não é Deus, Deus não existe. Então esse paradoxo do materialista, ele vai dizer para você, ó, você acredita em Deus? E esse mal que você está vendo aí fora? Essas guerras, essas aberrações, filho matando mãe, mãe matando pai, e essa confusão toda das guerras, essas viroses, essa pandemia, como é que Deus permitiu isso? E séculos o homem teve guerras, o homem teve pandemias, o homem teve uma série de coisas, e nenhum filósofo conseguiu responder essa pergunta e sair desse paradoxo de Epicuro. Somente Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, consegue, no primeiro capítulo, Futuro e o Nada, desvendar isso. Ele diz que os espíritos superiores falaram que o mal que nós vemos não é criação de Deus. Ele é a criação dos espíritos inferiores que estão aqui, nesse planeta de provas e expiações. Nosso planeta, uma das características principais, a grande maioria dos espíritos que estão aqui são de terceira ordem, onde o interesse pessoal é muito forte. Por isso que nós vivemos num planeta de egoísmo e orgulho, que são originados pelo interesse pessoal. Todos os espíritos que estão nesse planeta estão lutando contra essas imperfeições. E qual é o problema dessas imperfeições? Segundo o livro Céu e Inferno, o sofrimento moral do espírito é inerente à imperfeição. Então, nós sofremos, não é porque nós temos nada que pagar de reencarnações passadas. Isso é karma, isso não faz mal, isso não faz parte do espiritismo. Nós não estamos reencarnando para ser castigados, não. Nós estamos reencarnando para melhorarmos e temos uma oportunidade para isso. Por isso que nós temos esquecimento, que é uma bênção de Deus. Vamos partir do zero para tentar mudar e tirar essas imperfeições. E eu só consigo tirar essas imperfeições se eu conviver com diferentes. Se eu conviver com pessoas iguais, eu não vou conseguir tirar isso. E é nessa hora que eu estou entre os meus diferentes, entre as pessoas que estão comigo, que eu vou exercitar o bem e o mal. Quando o espírito ainda está no reino animal, ele está lá ainda, chega ao reino dos animais superiores, ele é movido apenas pelos instintos. Então, você tem o instinto de conservação, que vai dar ao animal uma reação automática de fugir ou atacar, dependendo se ele sentir que ele está encurralado. Se ele sentir que alguma coisa vai acontecer, ele vai fazer isso. Quando ele está com fome, também, ele vai atrás de comer. Então, tudo é automático. Instinto de reprodução e assim sucessivamente. Então, o animal,
ele tem uma inteligência primitiva, porque ele é um princípio inteligente, mas ele não tem a inteligência racional. Quando o ser humano entra na primeira encarnação hominal, aí sim, ele vai receber a inteligência racional. Então, é a partir daí que ele irá começar a escolher. Então, ele poderá escolher corretamente, pois ele vai ganhar o livre-arbítrio, que à medida que ele for avançando na sua evolução moral, ele vai aumentar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é absoluto, cada um tem o seu. E as responsabilidades também. Então, aqueles que estão mais avançados na escala espírita possuem um livre-arbítrio maior, porque tem muito mais consciência, muito mais... Quanto maior a consciência, quanto maior a inteligência e o conhecimento, maior será a responsabilidade pelos seus atos. E a partir daí, sim, é que ele terá responsabilidade no que faz. Exemplos, nós temos aí o caso da Revista Espírita de 1858, que possui uma situação muito, digamos assim, que quando a gente vê este caso dessa criança de 12 anos, um menino, aconteceu isso em Paris, chamou 5 meninas para brincar no quintal enquanto os pais não estavam, e vamos brincar de pique-esconde. Ele convidou elas para ficar no baú. As meninas ficaram no baú, e o que aconteceu? Ele ficou em cima. Fechou e esperou 3 horas ouvindo o gemido dessas meninas até a morte. Depois saiu, sem problemas. E o que aconteceu? Simplesmente, o delegado recebeu uma denúncia dos pais e ele foi investigar, interrogou o menino super frio. Não, aconteceu isso, que seria hoje o que definimos como psicopata. Diante dessa posse, diante dessa situação, Kardec evoca os espíritos e recebe a informação. E uma das perguntas que ele faz é o seguinte: de onde é que vem esse mal? Se isso não for o mal, o que é isso aí? Vindo de uma criança inocente. A resposta dos espíritos é: este menino é a primeira vez que está reencarnando na Terra. Ele veio de um planeta onde o mal era natural. Então, ele não pode ser cobrado pela atitude que ele está fazendo. Ele vai ter que reencarnar mais vezes para aprender, mas ele não sabe o que faz. Então, isso nos remete, né, a uma velha e conhecida, e uma das frases que eu mais gosto de Jesus. Quando está na cruz, Jesus, no ápice da dor física, né, porque o espírito puro, ele tem dor física, mas não tem dor moral, sofrimento moral. Em cima dessa cruz, ele olha para aqueles que vão passando embaixo, que cospem nele e falam: saia daí, você não é o filho de Deus, você não é o Messias, então tenha poder e saia daí. Então Jesus olha para aquelas mesmas pessoas que há 8 dias atrás, dependendo do evangelho que vocês leiam, o tempo, pediram que ele entrasse em Nazaré e no domingo de Ramos aclamaram ele como fosse o grande rei, o Messias. Ele simplesmente olhou e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, nossa responsabilidade, ela é inerente à nossa evolução e nosso livre-arbítrio, certo? Fazer o bem ou o mal depende muito do espírito. Então, se você tem essa atitude, e nós não podemos também misturar e entender que o amor está acima de tudo. Outro exemplo da Revista Espírita, que está lá no seu inferno. Um pai, vendo a iminência de que seu querido filho único estava para servir o exército na França, numa guerra contra a Itália, simplesmente pega e vê
que o menino vai ser chamado pelo exército. Quando o menino é chamado, ele se suicida. Porque existe uma lei na França que quando o filho era único e o pai morre, o filho, por ficar para sustentar a família, ele é dispensado do exército. Ao evocar o espírito, Kardec, o espírito em altíssima perturbação, a médium tinha dificuldade, porque naquela época era tudo psicografado, de escrever a palavra Deus. E o espírito diz que, quando encarnado, tinha pensado em fazer isso por amor. E ele se enganou. Porque nós não sabemos o que é o amor. Nós, espíritos de terceira ordem, confundimos amor por apego. Confundimos muito isso. E aí, o espírito super arrependido pelo que fez, a evocação de São Luís, e São Luís explica exatamente isso. Que às vezes a gente confunde, e muito, o amor por apego. Da mesma forma, a gente vê também uma situação de um casal de amantes, também que está no livro do Céu e Inferno, também que está na Revista Espírita, cujos dois se gostavam muito. A moça pobre, o rapaz também muito pobre. Naquela época, o pai é que dizia, no século XIX, quem é que casava com quem. E o pai não queria que ela se casasse com esse moço pobre. No decorrer da vida, o pai conhece um senhor já rico e ela acaba casando. Por ironia do destino, o rapaz é muito amigo desse senhor. E ficam convivendo durante 2, 3 anos. Ele sempre chama o rapaz para passar os finais de semana. E isso vai cada vez piorando a convivência dos dois amantes. Numa hora que o senhor viaja, os amantes se matam. E deixam uma carta dizendo que iriam se amar no outro mundo. Típico de Romeu e Julieta. O grande sofrimento do senhor que ficou foi tentar enterrar, porque naquela época os cemitérios não aceitavam suicidas. Então ele teve que enterrá-los em outra cidade, porque os cemitérios não aceitavam. Diziam que os suicidas perderam a alma, eram muito... não mereciam nem ser enterrados em solo sagrado. E aí Kardec evoca os dois. Ele tanto evoca a mulher quanto o homem, e os dois estão lado a lado e não estão se enxergando. E querem atrás um do outro e não conseguem se enxergar. Outra vez, o ensino moral dos espíritos diz: confundiram amor por apego. Então a gente tem que ver que entre o bem e o mal existe uma diferença muito grande. Qual seria, para o religioso, o maior pecado do mundo? O suicídio. Mas na doutrina espírita não é bem assim. Se você for lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona sobre os suicidas, eles são claros. Todos os suicidas compartilham o sentimento de desengano, porque querem acabar com o sofrimento e tentam com a morte fazer isso. Mas na hora que acontece, eles veem que não adiantou e tem esse desengano, ficam super chateados. Mas não é o pecado máximo, que, como falou as igrejas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que eu já vi muito palestrante falando dos vales dos suicidas que não existem, dos abismos. E às vezes na plateia tem pessoas que têm membros da família que se mataram. E isso transforma a palestra num verdadeiro terror, ao invés de transformar numa consolação. Então, nós devemos tomar muito cuidado com essas atitudes. Né? Primeiro, porque não existe lugares circunscritos na erraticidade. Nem existem colônias e nem existem abismos ou umbrais. Isso é tudo invenção. Tá? Opinião de um espírito, mas a doutrina espírita não é feita de opinião de um espírito. Ela é feita de uma opinião de uma grande coletividade dos espíritos. Então, vejam, diante disso tudo, o que o suicida, que é considerado um dos maiores erros perante os religiosos, tem com a doutrina espírita? Céu e Inferno. Céu e Inferno é um dos livros mais excepcionais, mais sensacionais de Kardec. A primeira parte doutrinária, e a segunda parte, ele vai mostrar 67 espíritos, e começa dos espíritos felizes, medianos, e ele vai baixando. Então ele tem os neutros, tem os espíritos suicidas,
e os espíritos em expiação. E os suicidas, um que chama atenção a todos nós, é o do senhor Felician, em francês, ou, se você quiser portuguesar, Feliciano. O Feliciano era amigo de Kardec. Um senhor rico, bom, muito caridoso, excepcional, uma grande intelectual, tomava café com Kardec, convivia com Kardec. Kardec gostava muito de conversar com ele. E numa desse revertério da vida, ele tinha uma fazenda e isso aí houve um problema de enchentes, tá? Ele perdeu toda a produção e acabou entrando em falência. E aí ele não consegue lidar com isso e se mata. Kardec recebe a notícia e aí começa a conversar com ele. Quando Kardec começa a conversar, ele super tranquilo, fala, como vai você, tal, e Kardec se espanta, porque o espírito não está em perturbação. O que acontece? Ele começa a conversar com Kardec e Kardec começa a ficar muito surpreso com a coerência do espírito que tinha se matado. Kardec pede orientação a São Luís. São Luís diz, olha, ele é um espírito que está consciente do que está acontecendo. E aí Kardec questiona ele sobre isso. E ele vem e fala, olha, eu já tentei me livrar do suicídio em 3 vidas passadas. Essa foi a 4ª tentativa. A minha prova era vencer o suicídio. Pessoal, esse suicida não nasceu com problema na cabeça. Ele tinha se matado na outra vida. Esse suicida não tinha uma vida pobre, miserável. Esse suicida nem tinha problema físico nenhum, pelo contrário. E esse suicida era totalmente tranquilo, tinha uma vida boa. Totalmente diferente desses suicidas que nós vemos em livros mediúnicos, que tem uma crença equivocada, que se o suicida der um tiro na cabeça, vai ferir o perispírito. O perispírito não pode ser ferido, nem pode ser destruído. Tem uma crença equivocada de achar que se eu dar um tiro na cabeça, eu vou nascer na outra reencarnação com problemas mentais. Não existe nada disso. Nada disso. E o exemplo do Felician é exatamente isso que nós vemos. Será que a gente está aqui mesmo para nós pagarmos? Todo mundo fala, todo espírita fala, eu estou aqui sofrendo, mas eu mereço. Vamos pensar direito sobre isso. Vamos pensar. Será que você está aqui porque você precisa realmente pagar? Se você for rostanguista, sim, porque a reencarnação para o rostanguismo é o sofrimento. Você reencarna para sofrer. Muitos são rostanguistas no movimento e não sabem disso. Então a gente tem que saber. Para nós sabermos isso, só as obras de Kardec. Só o Espiritismo só está nas obras de Kardec. A gente pode ler tudo, mas primeiro temos que ler as obras de Kardec para que nos defendam dessas distorções. Um outro caso que é fundamental, muito interessante, é sobre, lá também no livro Sem Inferno, sobre um menino, os espíritos em expiação. O menino Marcel, o menino do quarto 4. É até meio estranho de ver isso daí, de falar. O Marcel, um menino, né, filho de uma família muçulmana riquíssima, ao nascer apresenta um problema, tá, de nascença, uma doença degenerativa. Essa criança começa a ter deformações físicas tão grandes que aos 10 anos, está lá no livro Sem Inferno, ele tem os calcanhares encostando na costela. E o que pode acontecer, né?
ele simplesmente pega e tem dores terríveis. Os pais os abandonam, ou abandonam ele no hospital. E o que acontece? Ele fica tendo o médico que trata dele, numa determinada ocasião, o menino fala: doutor, eu preciso de mais remédio, mas se eu te der mais remédio, você vai morrer. Por que você quer mais remédio? Porque de noite eu estou sentindo muitas dores e eu não quero incomodar os meus amigos que estão no quarto comigo. Isso surpreende o médico. O menino falece aos 10 anos e o médico escreve a Kardec, que não entendeu o que aconteceu. Porque um menino desse, com sofrimento, tinha uma inteligência tremenda, conquistava todo mundo, era carismático. E quando ele falece, todo o hospital fica sem entender o porquê disso. Por que um menino que só fez o bem passou por um mal tão grande? E aí Kardec evoca o Marcelo e diz... Começa a conversar, ele se identifica e pergunta: o que você fez para merecer isso? Ele simplesmente falou nada. Kardec: como assim? Kardec evocava e perguntava até que esgotasse todas as dúvidas. Nós não podemos achar que espíritos são santos, nós temos que questionar. Você está dizendo isso? Isso que você está falando de colônia está contradizendo a 1012 no Livro dos Espíritos. Por que você está falando isso? Explique. Só que aqui no Brasil aconteceu o seguinte: não pode questionar espírito porque não é assim. Nós deveríamos ter feito isso para não estarmos passando por esse problema grave agora, certo? E Marcel vira para Kardec e fala assim: eu vivi a última reencarnação, morri aos 95 anos, eu estava totalmente depurado. Eu era espírito de terceira ordem e fui para a segunda ordem. Só que eu pedi uma missão. Qual? Eu queria cuidar das crianças que estão sofrendo em hospitais, em espírito. Só que primeiro eu tenho que conhecer o sofrimento máximo das nossas crianças. Então eu pedi 10 anos para passar por essa experiência. Agora eu sei o que é, eu sei o que fazer quando a criança estiver doente. Então, gente, tomem cuidado quando vocês olharem para uma pessoa que está numa cadeira de rodas, num cego. Tomem cuidado para não ficarem com pena desse espírito. E para dizer assim: ele está passando por isso porque ele fez coisa errada. Tomem cuidado. Vocês podem estar diante de um espírito superior que está passando por uma situação e por um motivo útil. Tomem cuidado. Porque a tendência é... Os livros mediúnicos dizem: está com problema na cabeça, vai nascer como uma criança com problemas mentais. Engana. Está totalmente equivocado. Esse espírito... Primeiro que para você passar por uma situação dessa, você tem que se preparar. Não é qualquer espírito que passa por isso. Tem que ter uma evolução. Pode acontecer uma expiação que o espírito peça para passar por essa experiência. Pode. Porque não existe regra definida na reencarnação. Ninguém sabe, na verdade. Só o Espírito e Deus. Então não existe aquela regra. Se matou suicida, vai lá para o Vale do Suicida. Não existe regra determinista para a reencarnação. Cada caso é um caso. Temos os agravantes e os atenuantes. Não é assim: fez isso, vai fazer... Isso como fosse uma regra de ação e reação. Não, gente, não é assim. Isso foi assim, vai assar. Eu queria só esclarecer uma coisa importantíssima. Muitos, às vezes, ficam confusos. E eu queria dizer para vocês: olha, pessoal, o axioma de causa e efeito, que é um axioma da ciência materialista, que os cientistas usam para provar tudo, o Kardec só usou para definir Deus. E da seguinte forma: você que está vendo, como é que você prova que Deus existe? Olha esses efeitos aí, olha a natureza. Isso são os efeitos dessa causa primária. Ele explica Deus assim, que era a explicação científica da época. Tá?
Agora, dizer que se você fizer isso vai acontecer aquilo, não é assim. Outro exemplo para vocês, principalmente com relação ao que a gente passa, né? Isso também é um caso no Céu e Inferno, do Antônio B., né? Que uma reencarnação passada, pegou a mulher dele, colocou numa parede, emparedou. O que é emparedar? Você coloca a pessoa na parede e fecha a parede. A pessoa demora, alguns demoram 3 dias, 4 dias, uma semana para morrer, mas o sofrimento é de muito sofrimento. E só que na vida que ele fez isso, ele ficou tranquilo, ele era rico, não aconteceu nada com ele. Nada, absolutamente nada. Ele desencarna, e aí ele tem consciência do que fez, né? E pediu, né, para que tivesse uma vida e fosse, no final da vida, aconteceu o que com ele? Ele foi enterrado vivo. Quando aconteceu, ele ser enterrado, ele era também, nessa segunda reencarnação, ele era uma pessoa boa, um bom vivant, tinha uma reputação ótima. Só que na hora de morrer, ele foi enterrado vivo. Aí os parentes pediram que desenterrassem a ele, porque tinha um anel que eles queriam rever lá, a herança. E quando fizeram isso, encontraram ele de bruço, quer dizer, por prova que ele tinha sido enterrado vivo. E isso causou um choque muito grande. Kardec, ao evocar esse espírito, ele explica que ele não precisava passar por isso. A esposa dele, inclusive, já estava em outro planeta e já tinha perdoado. Não precisava passar por o que ele passou. Só que o livre-arbítrio ele escolheu, ele pediu. Então não é nada imposto. Ele sentiu a necessidade de passar por isso. Então a gente vê que fazer o bem e o mal não é absoluto. O que é o bem para um pode ser o mal para outro. E o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Este planeta que nós estamos, de provas e expiações, o mal, entre aspas, prevalece em relação ao bem. E se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala dos mundos, você vai ver que a Terra é um planeta de provas e expiações. Você tem os mundos de regeneração e os mundos felizes. E existe, sim, a predominância do mal no planeta de provas e expiações. Por quê? Porque os espíritos que habitam esse planeta possuem como característica o interesse pessoal. E aí, pessoal, Kardec, na 895, pergunta aos espíritos. Ou é 893, se eu não me engano, mas é 895. Pergunta aos espíritos. Tirando todos os vícios, quando ele fala isso, ele quer dizer alcoolismo, droga, todos os vícios que a gente conhece, botando de lado. Qual é o maior vício? Qual é a maior característica da inferioridade de um espírito? A resposta dos espíritos é exata e bem taxativa. Interesse pessoal. O interesse pessoal é a maior característica de inferioridade do espírito. Então, nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, somos espíritos inferiores de terceira ordem e temos, sim, interesse pessoal, que vai dar origem a vaidade, orgulho, egoísmo. E são essas 3 imperfeições que causam mal no planeta. Pois o espírito, quando está encarnado, a alma, que é egoísta, ela vai fazer mal aos outros, porque vai pensar primeiro nela. Ela, sendo orgulhosa, também vai criar guerras. As guerras são causadas pelo orgulho, que é o interesse pessoal das nações. Tudo que acontece... 895, obrigado, Luiz. Eu sabia que era essa mesmo, obrigado. Eu fiquei confuso com a 893. Se eu não me engano, a 893 fala das virtudes. Então, também ele pergunta qual é a maior virtude? O desinteresse, pessoal. Por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Por que devemos ter cuidado com isso? Porque, pessoal, só para ir caminhando para o final, as religiões, tá, são dualistas.
todas as religiões, as judaico-cristãs, as antigas, as da Grécia, né? Começou lá na Babilônia. Então, essa luta eterna que o João está falando aqui, tá certo? Veja, isso vem da religião. Porque em todos os tempos, o homem acreditou que existe um Deus bom e um Deus ruim. E eles têm essa eterna luta entre o bem e o mal, que para o Espiritismo isso não existe. O Espiritismo não é dualista. Então, as religiões, todas as religiões, Joia César, é 893 mesmo, obrigado. As religiões têm essa crença. Tanto que no cristianismo tem a figura de Deus e de Satanás. E Kardec, no livro Sem Inferno, quando vai falar sobre o inferno, ele diz que Deus não poderia ter criado um ser virado eternamente para o mal, como é Satanás. E ele explica lá. Se vocês quiserem ler, é fabuloso esse capítulo. Como Deus também não poderia criar anjos, seres que foram sempre perfeitos, porque ele seria exclusivista. E aí eu vou jogar uma reflexão para vocês abrirem a cabeça. Jesus não nasceu perfeito. Jesus errou. Jesus teve uma trajetória, começou com simples e ignorante e chegou a essa maravilha que foi essa reencarnação na Terra. Então para ele chegar nesse ponto, ele passou por todas as fases. O Livro dos Espíritos diz isso. Todos os espíritos passam por todas as fases, porque não existe exclusivismo no espiritismo. Não existe. Então, o ser mais evoluído que esteve entre nós no planeta Terra foi Jesus. Foi Jesus. E ele teve também, ele começou simples e ignorante. Então, essa história de dizer que Jesus nunca errou, tomem cuidado. Porque o rostanguismo diz que você evolui em linha reta. Tá? Nós temos um espírito muito famoso no Brasil, infelizmente, o Emmanuel, ele disse isso no livro Consolador, na questão 289 e 269. Diz que o espírito evoluiu Jesus em linha reta. Isso é conceito rostanguista. Porque se Deus criou um espírito que nunca errou, ele foi exclusivista. Nós não acreditamos nisso. Então, nós devemos sempre estar atentos a isso. E quando você tiver lido o Livro dos Espíritos, quando você tiver lido as leis morais, quando você chegar numa determinada situação, você está diante de uma escolha. Você tem dúvida se essa escolha vai ser o bem ou o mal. Mesmo com todo esse conhecimento, o que você deve fazer? Faça o que Jesus fez, o que Jesus disse. Jesus disse, não faça o outro o que você não quer que faça você. Pense assim, que você vai ver que é mais fácil. Então, quando Jesus fala, amar o próximo como a ti mesmo, ele está usando o egoísmo da pessoa, porque Jesus sabe que nós somos espíritos egoístas. Essa mensagem maravilhosa de Jesus mostra que a caridade espírita é aquela baseada no desinteresse pessoal. Então, se eu vou fazer uma doação, se eu vou domingo dar alimento aos pobres, e eu faço isso porque eu estou interessado em que eu tenha evolução, não faça isso. Isso não é caridade. Isso é assistencialismo. Faça assistencialismo também. Comece por isso. Não precisa deixar de fazer. Faça. Mas, pense assim. Caridade é você pensar no outro, querer o bem do outro, sem pensar em você. É isso que é a caridade espírita. É em direção ao irmão para ajudá-lo, dar oportunidade, e não fazer as coisas pensando no seu próprio desenvolvimento. É isso que é espiritismo. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês, a todos,
por estarem aqui conosco. Se vocês quiserem, eu posso responder as perguntas. Eu estou à disposição. Acho que você já respondeu a muitas perguntas que os nossos companheiros aí colocaram. Realmente, eu vi várias perguntas e a sua explanação foi maravilhosa. Dá para a gente refletir o que realmente nós precisamos estar praticando. É o bem, né? Muito interessante, muito importante essas várias definições que você trouxe para nós. E realmente nós precisamos entender melhor o espiritismo de Kardec, porque houve assim nos ensinaram algumas coisas que realmente não está dentro das obras fundamentais, né? Olha, nós agradecemos com muito carinho, tá? Que você possa voltar mais vezes para nós. Então, vamos agradecendo a todos que participaram, com os comentários, com os auxílios que chegam, e isso é muito importante, a gente se sente muito feliz e sentimos-nos todos abraçados. E nesse momento, então, convidamos a todos para, mais uma vez, elevar nosso pensamento a Jesus e a Deus, nosso Pai de amor e bondade, e agradecer pelos momentos que passamos nessa aprendizagem e que essas reflexões nós possamos estar sempre pensando o que Jesus faria se estivesse nessa situação. Muito importante. E tudo que nós recebemos agora, nós vamos enviar em vibrações para aqueles que estão em sofrimento, para aqueles que ainda não descobriram o caminho que Jesus ensinou, para que também eles possam alcançar essa meta, porque é o que todos nós desejamos e precisamos seguir. E assim, Senhor, agradecemos ao nosso irmão por esse estudo tão importante e pedimos mais uma vez nossa mentora Zilda Gama, aos bons espíritos, que continuem nos abençoando. E que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Assim seja sempre. Amém. Assim muito obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau.